Depois de 7 anos permitindo que meu filho e minha nora morassem sob o mesmo teto que eu comprei, eles de repente receberam 85 milhões de dólares da noite para o dia. Mas em vez de demonstrar um pingo de gratidão pela casa que os abrigou, ao meio-dia daquele mesmo dia, minha nora jogou friamente todos os meus pertences pela janela. Pratos de porcelana se estilhaçando na calçada enquanto ela gritava: "Não precisamos mais bancar a caridade com você. Vá apodrecer em um asilo." Eu estava no quintal, com as roupas amassadas e empoeiradas, o pulso firme, e disse baixinho: "Você conferiu o nome escrito no verso daquele bilhete?" Seu sorriso perfeito congelou por um instante, e aquela única pergunta logo levaria seu mundo brilhante à ruína. Se você ainda está aqui comigo, diga-me de onde está assistindo. Cada comentário que você deixa é mais um passo nessa história. E se este momento tocou seu coração, não se esqueça de curtir para que mais pessoas possam encontrá-lo. Sou Lorraine Whittemore, tenho 63 anos e sou viúva há quase 10 anos. Desde que Arthur faleceu, a casa de 2 andares nos subúrbios de Savannah, Geórgia, tornou-se meu último refúgio. E mais tarde também o do meu filho Mason, junto com sua esposa, Belle, uma mulher deslumbrante, porém de língua afiada. 7 anos atrás, quando Mason perdeu o emprego e Belle estava grávida, eles bateram a porta em uma noite tempestuosa de outono, encharcados e tremendo. Abri a porta, não perguntei nada e simplesmente disse: "Entrem, esta casa sempre terá espaço para vocês." Daquele dia em diante, 3 gerações compartilharam o mesmo teto, aparentemente em paz, até a manhã em que tudo mudou. Naquela manhã, levantei cedo como de costume, pronta para fazer café e panquecas para os pequenos, Ava, de 8 anos, e Mika, de 5. Mas em vez do habitual barulho suave de passos miúdos, um grito estridente cortou o ar pela casa. "Mason, levanta, levanta agora." A voz aguda de Belle ressoava com energia selvagem. Coloquei a cafeteira no chão com o peito apertado. Eu conhecia bem o temperamento dela, mas isso era outra coisa. Um frenesi, uma emoção febril. A escada tremeu quando Mason desceu correndo. Fiquei parada no patamar, em silêncio, esperando. Um breve momento de calmaria e então uma explosão. "Não acredito! Meu Deus, não acredito!" "Ganhamos, Mason, 85 milhões. 85 milhões de dólares. Olhando para baixo, vi Belle agarrada ao bilhete de loteria, com as mãos tremendo. Mason a abraçou, rindo e gritando: "Não acredito! Não acredito!" Eles pularam juntos, os olhos marejados de incredulidade e ânsia. E eu, que comprei aquele bilhete apenas ontem, com os mesmos números que jogo há 20 anos, cada um ligado a um aniversário da família, fiquei paralisada. Meu peito doía, não pelo dinheiro, mas pelo fato de eles nunca terem pensado em perguntar: "Mãe, será que isso é seu?" Desci até a metade da escada, pronta para falar, quando Belle se virou, os olhos brilhando como se tivesse encontrado um tesouro. "Estamos ricos, Mason. Finalmente podemos deixar esta velha casa para trás." Ela disse isso, beijando o bilhete como se fosse uma coroa. Parei abruptamente. Aquelas palavras, esta velha casa, me atingiram em cheio. A casa que Arthur e eu construímos, centavo por centavo, com cada turno extra e cada pincelada de tinta. Eu queria dizer que fui eu quem comprou aquele bilhete na loja da esquina, mas a verdade ficou presa na minha garganta. Olhei para Mason, meu único filho, esperando algum sinal de reconhecimento, mas ele apenas ficou parado, deixando Belle dirigir, como sempre. Voltei para o meu pequeno quarto no sótão, com o coração afundando. Preparei uma xícara de chá, mas meus dedos tremiam tanto que derramei metade na mesa. Pela primeira vez em anos, me senti como uma intrusa na minha própria casa. 1 hora depois, trens chegaram, vizinhos curiosos, atraídos pela história da família sortuda. Risos, conversas, portas batendo, copos tilintando. Olhei pela janela e vi Belle desfilando, agitando o ingresso como se fosse um decreto real, com Mason ao lado, exibindo aquele meio sorriso desconfortável. Ao meio-dia, uma batida forte sacudiu minha porta. Belle estava lá, de braços cruzados, com os lábios curvados num sorriso de escárnio.
Comece a arrumar as malas. Vamos nos mudar e não precisamos de nenhum peso morto vindo junto. Por um instante, não entendi. Peso morto? Repeti baixinho. Disse ela. Estamos comprando uma mansão. Não faria sentido você vir. Na sua idade, um bom asilo seria mais adequado. Eles cuidariam de você lá. Olhei-a diretamente nos olhos. Esta é a minha casa, Belle. Era, Lorraine, respondeu ela, mordendo cada sílaba. Agora temos uma nova vida, e você não faz parte dela. Então ela abriu as portas do armário com um estrondo e começou a arremessar minhas coisas. Vestidos, o retrato do casamento, um vaso de cerâmica que eu havia moldado na minha juventude, cada uma delas caindo pela janela e se estilhaçando no quintal lá embaixo. Fiquei parada, em silêncio, enquanto os vizinhos se reuniam do lado de fora, cochichando por trás das mãos. Mason pairava na porta com as mãos nos bolsos, o rosto pálido, mas não se moveu para impedi-la. Belle, já chega, murmurou ele. Mas ela não parou. Não precisamos mais fazer caridade para você, gritou ela, alto o suficiente para que a rua inteira ouvisse. As palavras me atingiram em cheio. Abaixei-me lentamente, peguei a moldura quebrada, tirando a poeira com a manga. Minha vizinha idosa da frente correu para me ajudar, mas eu a impedi gentilmente. Obrigada, disse baixinho, mas eu consigo. Juntei o pouco que restava intacto, algumas roupas, a foto do casamento e uma pequena caixa com o anel de Arthur. Quando um táxi amarelo velho parou, respirei fundo. Virei-me para Mason, meu único filho, aquele que eu um dia acreditei que sempre estaria ao lado da mãe. Você não vai dizer nada? Perguntei, calma e firme. Ele baixou a cabeça. A Belle, foi um pouco longe demais, mãe. Não, Mason, eu disse baixinho. Essa foi a escolha que vocês dois fizeram. Caminhei em direção ao portão e parei. Belle estava lá, de braços cruzados, com aquele sorriso orgulhoso ainda estampado no rosto. Encarei-a. Você leu o nome no verso do bilhete? Por um instante, seu sorriso vacilou. Uma ponta de dúvida cruzou seus olhos, antes que ela disfarçasse rapidamente. Não faço ideia do que você quer dizer, disse ela friamente. Não respondi. Abri a porta do táxi, coloquei minha mala no porta-malas e disse ao motorista em voz baixa: qualquer lugar por perto com os quartos mais baratos. Quando o carro arrancou, vi a cena pelo retrovisor. Mason paralisado nos degraus, as duas crianças pressionadas contra a janela do andar de cima, os olhos vermelhos e inchados. Belle se virou, fingindo atender uma ligação, mas notei que seus ombros se enrijeceram. O quarto que aluguei ficava em cima de um pequeno restaurante chinês. Mal cabia uma cama de solteiro, uma mesa de madeira bamba e uma janela emperrada. O cheiro de óleo de fritura subia do andar de baixo, impregnando meu cabelo e minhas roupas. Sentei-me na beirada da cama, abri minha bolsa surrada e desdobrei um papel dividido em 4 partes. O recibo da compra. O nome escrito à tinta, Lorraine Whitmore. Curvava-se cuidadosamente no espaço reservado para assinaturas, ainda nítido depois de todos esses anos. Tracei-o com a ponta do dedo e a voz de Arthur ecoou na minha cabeça. Assine sempre o seu nome, Lorraine. As pessoas podem esquecer tudo o resto, mas uma assinatura nunca mente. Sorri levemente. Lá fora, a cidade fervilhava, mas naquele quarto apertado, uma calma silenciosa me envolvia. Pensaram que eu tinha perdido. Mas, na verdade, o jogo tinha apenas começado. Depois do enterro de Arthur, a casa mergulhou num silêncio tão profundo que eu conseguia ouvir o relógio ticando durante a noite. Sentia a falta dele, da sua figura esguia, das suas queixas murmuradas quando eu salgava demais o ensopado, daquela risada rouca ao amanhecer. Ser viúva aos 56 anos me ensinou a falar menos e a manter pequenos hábitos que o faziam sentir-se perto. Servir 2 canecas de café todas as manhãs, arrumar a sua cadeira favorita junto à lareira, sussurrar de vez em quando: "Estou bem, Arthur." Então, numa noite de fevereiro, sob uma cortina de chuva, Mason apareceu na varanda, encharcado, mala na mão. Ao lado dele estava Belle, rímel borrado, olhos inchados. Mãe, perdemos o apartamento. Minha empresa fechou. O proprietário quer o aluguel agora e não temos como pagar.
Abri a porta sem dizer uma palavra e acenei com a cabeça. Entre, esta casa sempre terá espaço para você. Belly me agradeceu baixinho, com a voz trêmula. Ela era jovem, adorável e habilidosa na arte da compaixão. Naquele dia, acreditei que estava ajudando. Eu não poderia imaginar que a curta estadia de Mason se estenderia por 7 longos anos. 7 anos servindo na casa que levava meu nome. Tudo começou bem. Dei a eles o quarto grande no andar de baixo, aquele que Arthur adorava pela luz da manhã. O sol faz bem para o bebê, eu disse. Mason apertou minha mão e sorriu. Obrigado, mãe. Vou te retribuir em breve. Mas o em breve nunca chegou. Depois que Ava nasceu e Micah 2 anos depois, Belle parou de trabalhar. Mason vivia de empregos, às vezes sem trazer nada para casa. Eu arcava com as contas, as compras, o seguro, tudo. Com minha aposentadoria e o que restava da poupança de Arthur. Não me ressentia disso. Acreditava que o amor dentro da família se equilibra, que quando eles se estabilizassem, me ajudariam também. Lembrei-me das últimas palavras de Arthur. Se puder, não deixe nosso filho passar fome, Lorraine. Então, mantive a casa aquecida. Todas as manhãs, eu me levantava às 5, preparava o café da manhã, fazia o lanche de Mason e levava a Ava para a escola. As tardes eram para lavar roupa, preparar o jantar e ninar Micah para dormir. A vida seguia como um relógio que eu dava corda. Então, um dia, Belly disse: Mãe, preciso de um lugar tranquilo para trabalhar. Minha antiga empresa está me oferecendo trabalhos de consultoria. Talvez você possa se mudar para o sótão. Eu transformo seu quarto no meu escritório. Hesitei. O sótão era apertado, abafado no verão, mas ela falou docemente: Você terá mais paz lá em cima, longe das crianças. Eu sorri levemente. Se isso te ajudar, vá em frente. Eu não imaginava que uma única decisão me mandaria para o último andar da minha própria casa e silenciosamente me afastaria do papel de mãe na minha família. A partir daquele momento, eu era oficialmente a dona Lorraine do andar de cima. Belly reorganizou a cozinha, etiquetando tudo. Prateleiras de cima para as crianças, prateleiras de baixo para os lanches do Mason. Aquele armário de canto era onde eu podia guardar meu chá. Não disse nada, embora por dentro me sentisse como uma inquilina. Naquele inverno, ela começou a dar jantares só para adultos. Eu ainda cozinhava e arrumava a mesa, mas quando os convidados chegavam, Belle sorria e dizia: Mãe, guardei seu prato na cozinha. Precisamos conversar sobre trabalho. Eu saía, fechava a porta da cozinha e jantava sozinha sob a luz amarela. Da sala vinham risadas, o tilintar de taças, a voz de Belly ressoando como se fosse dona do lugar. Eu dizia para mim mesma: está tudo bem, eles são jovens, eles têm suas próprias vidas, eu só preciso ficar quieta. Mas o silêncio, quando se prolonga demais, se torna correntes. Quando Ava começou a falar, Belly a ensinou a me chamar de Dona Lorraine em vez de vovó. Vovó soa pesado, ela dizia. Dona Lorraine é mais jovem, mais educado. Dei risada, mas naquela noite chorei no banheiro. Na manhã seguinte, continuei esquentando o leite da minha neta, como se nada tivesse acontecido. No 3º ano, Mason começou a trabalhar meio período como engenheiro. Perguntei sobre o salário dele. Ele desviou o olhar. O suficiente para me virar, mãe. Eu sabia que não era verdade, mas não insisti. Quando seu filho abaixa o olhar de vergonha, a mãe finge que não percebe. Continuei pagando a conta de luz, água, seguro e, às vezes, dava um jeito de pagar a mensalidade da Ava. Eu dizia a mim mesma que aguentaria, contanto que eles se mantivessem à tona. No 4º ano, Belly começou a impor regras. Mãe, nada de doces para as crianças à noite? Mãe, a casa tem que estar impecável. Vamos receber visitas? Mãe, as toalhas devem ser dobradas assim, não do jeito antigo. Cada detalhe parecia insignificante, mas juntos doíam como 1000 cortes de papel. Eu ouvi, obedeci, engoli tudo. Uma vez, preparei o ensopado favorito de Arthur e a cozinha se encheu com seu calor. Mason respirou fundo. Nossa, faz tempo. Belly franziu a testa. Carne vermelha é cheia de colesterol, Mason. Você não quer morrer jovem como seu pai, quer? A mesa ficou em silêncio. Olhei para baixo e murmurei. Seu pai comeu isso até os 85 anos e era saudável. Ela deu um sorriso irônico.
Outros tempos, mãe. Depois disso, eu entendi. Nesta casa, minhas memórias não tinham mais lugar. Mason não era cruel, apenas fraco. Quando eu disse que Belly tinha ido longe demais, ele suspirou. Ela está sob pressão, mãe. Eu fico fora o dia todo. Ela fica em casa com 2 crianças, cuidando de tudo. Eu queria responder, mas não respondi. Às vezes, eu ouvia Belly ao telefone. Estou morando com a minha sogra. É tão difícil. Ela se mete em tudo. A cada vez, eu me perguntava de quem ela estava falando. Porque naquela altura eu já quase não me metia em mais nada. Simplesmente limpava em silêncio, lavava a roupa e anotava as despesas num pequeno caderno. Ainda me lembro de uma manhã de primavera a estender a roupa no quintal, quando ouvi a Belly na cozinha a dizer ao Mason: "Sabes como as pessoas nos veem? Um casal casado a viver às custas da mãe dele. Quero a nossa própria casa, mas a mãe paga o seguro da casa aqui. Vender não é assim tão simples. Então, é só pedir-lhe para assinar a Softstar na transferência. Ela não precisa de uma casa grande mesmo." Fiquei atrás da cortina com o coração a disparar. Não de medo, mas de perceber o quanto lhes tinha dado, pouco a pouco, até acreditarem que tudo o que tinham lhes pertencia por direito. Nesse verão, comecei a escrever um diário. Todas as noites abria um velho caderno de couro. A primeira linha era sempre a mesma: dia de paciência. Escrevia pouco mais do que pequenas notas. A Belle reclamava das toalhas. O Mason esqueceu-se de buscar a Nava. O Micah estava doente. Passei a noite em claro. Linhas minúsculas e tortas a marcar alguém a desaparecer da sua própria vida. Ainda assim, uma coisa dentro de mim nunca morreu: a ternura. Eu amava Mason, o menino que uma vez me carregou nas costas quando minhas costas doíam. Eu amava as 2 criancinhas que riam toda vez que eu fazia biscoitos. Eu até amava Belle, embora ela me magoasse. Talvez porque eu acreditasse que as pessoas podiam mudar, que um dia elas veriam que eu agia apenas por amor. Mas a paciência tem limites. E o que a quebrou não foi uma grande briga, apenas algo pequeno. Tão pequeno que, se eu contasse, as pessoas poderiam me chamar de exagerada. Mesmo assim, me lembro perfeitamente daquela tarde, a luz do sol entrando pela janela, quando Belly disse uma frase que destruiu minha resistência. O 10º aniversário de Ava chegou em um dia ensolarado de abril, o quintal perfumado com o aroma de Aélia. Ainda me lembro dos olhos dela brilhando enquanto apontava para uma placa na loja de artigos esportivos, uma bicicleta turquesa, com uma cestinha de vime branca e fitas brilhantes penduradas atrás. "Vovó, se eu tivesse essa bicicleta, nunca mais me atrasaria para a escola." Ela sorriu radiante. Eu sorri também, assentindo mentalmente. Eu sabia o preço: $200. Quase tudo o que me restava da aposentadoria depois das contas do mês. Hesitei muitas vezes, mas decidi comprá-la. Economizei cada centavo, cortei gastos por semanas, até abrir mão do meu leite de amêndoas favorito. Ela só tem 10 anos uma vez, eu me lembrava. Às vezes, um presente pode completar uma infância. 3 dias antes do aniversário dela, fui discretamente à loja da cidade. O atendente, um menino de cabelos cacheados, me ajudou a escolher a bicicleta turquesa perfeita. Pedi papel de embrulho prateado com estampa de girassóis, amarrado com um laço branco. Quando a luz do sol bateu no papel, imaginei o rosto radiante da minha neta. Escondi a bicicleta na garagem, coberta com um pano velho. O sono me escapou a noite toda enquanto eu repassava a imagem dela, descobrindo a bicicleta. Arthur teria sorrido se estivesse aqui. Ele costumava dizer: "Às vezes, o menor presente se torna a maior lembrança." Eu queria dar a ela uma lembrança assim. Na manhã do aniversário dela, acordei mais cedo do que o normal. Preparei panquecas em formato de coração, cobertas com morangos e chantilly, e a cozinha ficou repleta de doçura. Pendurei alguns balões na janela e coloquei um vaso de rosas brancas no centro da mesa. A casa raramente parecia tão alegre. Vesti o velho vestido azul que Arthur havia elogiado certa vez, e por um instante me senti anos mais jovem. Ava desceu as escadas correndo, com suas trancinhas loiras balançando, batendo palmas e cantando. "É meu aniversário, vovó! Você lembrou!"
Abri meus braços e a abracei. Claro, querida, tenho uma surpresa para você. Eu não tinha terminado a frase quando Belly apareceu de pijama amassado, com o cabelo preso no alto da cabeça. Ela olhou em volta, franzindo a testa para os balões e morangos. Mãe, o que é tudo isso? Respondi gentilmente. Não precisávamos de nada extravagante. É só o café da manhã da Ava, não custou muito. Ela abriu a geladeira, serviu um copo de suco de laranja e se virou com a voz melosa. Sabe, eu e o Mason combinamos que este ano queremos ensiná-la a economizar. Nada de presentes caros. Ela precisa entender o valor do dinheiro. Olhei para Ava e vi seu sorriso vacilar. Tentei manter a calma. Não se preocupe, eu só comprei um presentinho, nada extravagante. Belly ergueu uma sobrancelha. Pequeno, sorri. Você vai ver hoje à noite. Ela permaneceu em silêncio, mas seus olhos estavam cautelosos. Bella não gostava que eu fizesse nada que pudesse fazê-la parecer menos importante na frente das crianças. Com ela, tudo o que eu fazia tinha um motivo. Naquela tarde, quando Mason trouxe as crianças da escola, peguei a chave da garagem. Ava, venha aqui com a vovó, chamei. Ela correu até mim, os olhos brilhando enquanto eu puxava o pano para revelar a bicicleta turquesa reluzente. Nossa, é linda! Exclamou Ava, ofegante. É minha mesmo, vovó, assenti. Feliz aniversário, meu anjinho! Ela me abraçou forte, rindo e chorando ao mesmo tempo. Meu coração se derreteu, mas o momento durou apenas alguns segundos. A voz de Belle soou atrás de nós, fria como aço. O que é isso? Ela se aproximou, os olhos percorrendo a bicicleta e então se fixaram em mim. Eu já disse, mãe, nada de presentes caros. Mantive a calma. É só uma bicicleta, Belle. Ela sonhou com ela o ano todo. Não é essa a questão. A questão é que você está impondo regras que não são baseadas em amor. Ela se aproximou, a voz baixa e cortante como uma lâmina. Você fez isso só para mostrar para as crianças que é melhor do que eu, não foi? Belle, não seja ridícula, eu disse. Mason concordou, fracamente. Olhei para ela. Eu fiz isso porque amo minha neta. Só isso. Ava apertou minha mão, assustada com a discussão dos pais. Mãe, por favor, eu mesma limpo a bicicleta. Não vou pedir mais presentes. Ela soluçou. Belle apenas suspirou e se agachou para olhar nos olhos de Ava. Nível. Querida, só queremos que você aprenda a dar valor às coisas. Esta bicicleta não está certa. A vovó vai devolvê-la e aí você vai entender por que os adultos precisam economizar. Não. As lágrimas de Ava transbordaram. Eu a abracei, sentindo seu pequeno coração batendo forte contra o meu peito. Já chega, Belle, eu disse com a voz embargada. Se você quer te ensinar uma lição, gaste o seu próprio dinheiro, não o dela. Ela apenas apertou os lábios e pegou o celular. Mãe, devolva-te a bicicleta ou eu devolvo. Estou falando sério. Naquela tarde, levei a bicicleta de volta para a loja, cada passo parecendo chumbo. O vento agitava as árvores, fazendo o laço branco ondular e sussurrar como a risada de Ava naquela manhã. Parei para dar uma última olhada antes de entrar e respirei fundo. Eu gostaria de devolver esta bicicleta, disse a atendente de cabelos cacheados. Tem certeza, senhora? É a nossa última. Sim, a garotinha mudou de ideia. Quando assinei o comprovante de reembolso, minha mão tremia tanto que a tinta borrou. Dobrei o recibo e o guardei na carteira. Ao sair, começou a garoar. Gotas frias atingiram minhas bochechas, misturando-se com o gosto salgado no canto da minha boca. Naquela noite, a casa estava silenciosa, sem bolo, sem velas, apenas a TV murmurando na sala de estar. Coloquei o pequeno bolo que havia comprado, um simples bolo amanteigado de baunilha, sobre a mesa da cozinha e coloquei o cartão que escrevi. Feliz aniversário, Ava. Te amo para sempre, vovó. Então acendi uma pequena vela e observei-a queimar, a chama dançando sobre a foto de Arthur na parede. Você está vendo isso? Sussurrei. Nossa neta não pode ter uma bicicleta por causa de uma lição sobre economizar. Mal tenho voz na minha própria casa. Levantei-me, vesti meu casaco e saí. A noite de abril estava mais fria do que eu esperava.
A mercearia da esquina projetava um brilho amarelo fraco, aquela onde eu costumava comprar leite. Eu não tinha nenhum plano, só precisava de ar. A loja estava quase vazia. O dono, um italiano que eu conhecia, sorriu. Noite fria, senhorita. Lorraine, ainda quer café? Balancei a cabeça negativamente. Então, meu olhar pousou no balcão da loteria perto do caixa. Uma pequena placa dizia: prêmio acumulado amanhã à noite, 85 milhões de dólares. Dei um sorriso cansado e irônico. Um bilhete, por favor. Lentamente li a sequência familiar. 10, 14, 21, 25, 30, 41, 47. Aniversários de Arthur, meu, de Mason e das crianças. Números que eu jogava há 20 anos. Um velho hábito que nunca importou muito. Peguei uma caneta e assinei o verso. Lorraine Whitmore. A velha regra de Arthur. Sempre assine e guarde o recibo. Lorraine. As pessoas podem discutir, mas uma assinatura não pode ser falsificada. Sorri para o dono, enfiei o bilhete e o recibo no bolso do meu casaco. Eu bem que poderia usar um pouco de sorte esta noite, disse ele. E esperança. Você consegue o que deseja. No caminho para casa, observei as janelas iluminadas na escuridão e me perguntei quantas pessoas lá dentro estavam tão cansadas quanto eu, ainda tentando acreditar no bem, mesmo magoadas pela própria família. Eu não estava pedindo riqueza. Eu queria apenas uma coisa simples, uma saída. Quando cheguei em casa, coloquei o bilhete e o recibo na mesa da cozinha, bem onde qualquer um pudesse ver, como uma oração silenciosa diante do universo. Depois, subi ao sótão e ouvi a chuva batendo no telhado. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol entraram pela janela, ouvi Belle gritar lá de baixo, a voz aguda de tanta animação. Mason, acorde agora! Passos apressados, depois risadas, beijos rápidos, o arrastar de uma cadeira. 85 milhões! Meu Deus, ganhamos 85 milhões! Sentei-me com o coração disparado. Não precisei olhar para saber qual bilhete eles tinham. Desci as escadas e me deparei com uma cena ao mesmo tempo familiar e estranha. Bella agarrada a Mason, com lágrimas de alegria nos olhos. O bilhete erguido no alto. O bilhete que eu havia comprado. Não consigo acreditar. Quem diria que simplesmente pegá-lo da mesa mudaria nossas vidas? Belle gritou, vibrando de emoção. Talvez alguém o tenha esquecido, mas agora é nosso. Mason riu, abraçando-a forte. Fiquei parada na escada. O que começou com uma bicicleta devolvida estava se transformando em uma tempestade que eu jamais imaginei. Não disse nada, apenas observei os dois que eu havia sustentado por 7 anos, dançando pela minha cozinha como se o destino lhes tivesse dado um prêmio. Fechei os olhos e disse a mim mesma: fique quieta, Lorraine. Deixe-os pensar que ganharam. Eu queria ver até onde a ganância os levaria e se nesse caminho teriam consciência suficiente para perceber que o bilhete nunca lhes pertenceu. 3 dias depois da vitória deles, o telefone do meu quarto alugado tocou sem parar às 7 da manhã. Não atendi antes que tocasse novamente, urgente, como se alguém estivesse correndo contra o tempo. Aqui é Grant Holloway, advogado da Loteria Estadual da Geórgia. Uma voz grave e calma disse: preciso verificar alguns detalhes sobre o bilhete de loteria registrado em nome de Lorraine Whitmore. É um bom momento? Fiz uma pausa, com o coração acelerado. Sim, fui eu quem comprou o bilhete. Papéis farfalharam do outro lado da linha. Conferimos a assinatura, o número de série e os registros do nosso sistema. O bilhete foi registrado em nome de Lorraine Whitmore, antigo endereço em Savannah. Correto, correto. Então, parabéns. Você é a ganhadora do prêmio principal, 85 milhões de dólares. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Não por surpresa, mas porque uma sensação estranha me invadiu. Não exatamente alegria, nem choque, mas como quando uma tempestade que você observou a quilômetros de distância finalmente chega. O Sr. Holloway continuou com um tom sério. Mas preciso que você saiba que terceiros entraram em contato com a comissão alegando ser a verdadeira dona do bilhete. Uma mulher chamada Belle Carter Whitmore.
Fechei os olhos e sorri. Imagino que ela não tenha esquecido o sobrenome composto. De jeito nenhum, disse ele, um pouco surpreso com a minha compostura. Ela alega que a passagem foi comprada com dinheiro do casal e que você, perdoe a franqueza, não é mais competente para administrar bens. Dei uma risadinha. Calma, eles não mudaram? Quando não conseguem levar algo, tentam convencer os outros de que não sou inteligente o suficiente para ficar com aquilo. Ouvi um barulho de digitação do outro lado da linha. Você poderia confirmar alguns itens para que possamos proteger seus direitos legais? A assinatura no verso, seu número de identidade e o comprovante de horário da compra. Abri minha carteira e tirei o recibo que eu havia lacrado entre 2 camadas de plástico. Eu tenho o recibo. Benny's Corner Mart. Horário da compra, 19 horas e 43 minutos, sexta-feira, 12 de abril. O número de série corresponde ao do recibo. Também tenho cópias da minha identidade e a câmera da loja vai mostrar. Falei claramente, sem hesitar. Do outro lado da linha, a voz de Holloway suavizou. Impressionado. Excelente, isso é suficiente para confirmar que você é o legítimo proprietário. No entanto, devo avisá-lo, essas pessoas parecem prontas para causar problemas. Podem espalhar boatos de que você está confuso ou até falsificar registros médicos. Suspirei, mas não me abalei. Não se preocupe, Alcê, estou acostumado com esses joguinhos de etiquetagem. Na minha vida, já tive muitas etiquetas. Fraco, teimoso, antiquado. Mais um não fará diferença. Um breve silêncio, então ele disse lentamente: você é a pessoa mais calma para quem já falei. Eles ganharam 85 milhões de dólares. Dei um pequeno sorriso porque, para mim, o verdadeiro prêmio não é o dinheiro, é a verdade. Antes de encerrar a ligação, ele me lembrou. O prazo para reivindicar o prêmio é de 10 dias a partir de hoje. Se precisar, podemos providenciar segurança ou consultores financeiros independentes. Agradeci e disse: farei os arranjos, mas me dê alguns dias. Quero ver até onde eles vão. Depois da ligação, fiquei sentado em silêncio por um longo tempo. A luz da manhã entrava pela pequena janela e banhava com a parede cinza descascada. Eu me sentia dividido entre 2 mundos. De um lado, o quarto decadente com cheiro de óleo de fritura. Do outro, as pessoas que acabaram de se declarar milionárias com o meu dinheiro. Peguei meu velho caderno e escrevi algumas linhas. Primeiro dia após a vitória. Ainda sou pobre, mas mais rico do que eles em um certo sentido. Ainda tenho meu amor próprio. Fechei o caderno e disquei para Penelope Banks, minha vizinha há 30 anos. Penelope é o tipo de mulher que todos respeitam. Séria, justa, alérgica a exibicionistas. Lorraine: meu Deus, onde você está? A vizinhança inteira está falando sobre o seu prêmio da loteria. Bati na porta algumas vezes e só vi sua nora. Ela disse que você foi viajar. Dei risada. Estou de férias em algum lugar sem ar-condicionado, sem ninguém e com cheiro de óleo no cabelo. Que coisa. Pen, preciso de um favor. Fui breve. Observe a casa por alguns dias. Anote as datas, as placas, os carros que aparecem. Quero ver o quão rápido eles gastam dinheiro. Penélope. Fiquei em silêncio por alguns segundos e então perguntei baixinho: o que você vai fazer, Lorraine? Não vou fazer nada, disse com leveza. Só quero que a verdade venha à tona na hora certa, no lugar certo. À tarde, passei no First Southern Bank e abri um pequeno cofre. A jovem caixa perguntou: o que a senhora vai guardar? Meu futuro, respondi, colocando dentro o recibo original, uma fotocópia da passagem e cópias da minha identidade. Guardei digitalizações e algumas fotos no meu celular. Aprendi que, às vezes, a justiça precisa ser guardada em mais de uma gaveta. Ao sair do banco, vi meu reflexo no vidro. Uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos, um cardigan cinza e um olhar estranhamente firme. Arthur costumava me dizer: você é gentil, mas quando pressionada, vira gelo. Hoje, entendi que ele tinha razão. Voltei caminhando e parei em um café na calçada. Era pequeno, com apenas algumas pessoas lendo o jornal. Pedi um café preto quente, peguei meu caderno e comecei a escrever. Sábado, 10 horas. Eles ainda acham que sou fraca. Eles não sabem que o bilhete já falou por mim. Não estou fugindo. Estou me preparando. Cada mentira é uma armadilha, e tudo o que preciso fazer é esperar o momento certo. Naquela noite, quando as luzes da cidade se acenderam, recebi a primeira mensagem do Mason. Mãe, precisamos conversar. A Bella está estressada. Não acredite no que os jornais estão dizendo. Os jornais.
Abri meu celular e com certeza um site local havia publicado: casal de Savannah ganha na loteria. Mãe idosa dá o bilhete de presente para o filho e depois desaparece. Dei uma gargalhada. Até as mentiras deles eram desajeitadas, murmurei. Parabéns, Belle. Você acabou de admitir publicamente que eu comprei o bilhete. Respondi ao Mason. Não se preocupe, não estou desaparecida. Só estou vendo com clareza quem é sincero e quem não é. Então desliguei o celular e me deitei na cama. A chuva batia na janela. Eu não sabia onde eles estavam. Talvez visitando mansões, talvez encomendando um carro novo, talvez planejando uma festa de milionários. Mas eu sabia de uma coisa: as regras tinham mudado. A partir do momento em que a assinatura de Lorraine Whitmore apareceu no verso do bilhete, eles podiam mentir. Podiam ameaçar, mas não podiam apagar a verdade. Coloquei a mão no caderno e escrevi uma última linha antes de apagar a luz. Amanhã, quando eles comprarem mais carros, mais vestidos, mais mentiras, eu apenas sorrirei, porque este jogo não é sobre dinheiro, é sobre caráter. Eu costumava pensar que a ganância só aparece quando as pessoas estão desesperadas. Acontece que ela cresce ainda mais quando elas conseguem algo que nunca mereceram. Apenas 3 dias após a vitória, Belle começou a se comportar como uma estrela. Ela criou uma nova conta nas redes sociais chamada Lucky Whitmore, com transmissões ao vivo chamativas. Ela usava um vestido de seda marfim, segurava uma taça de vinho e sorria docemente. A vida pode ser muito justa, ela disse a milhares de espectadores. Se você fizer a coisa certa, o universo enviará uma recompensa. Assisti aquele vídeo no meu celular antigo no quarto alugado, meio divertida e meio com o coração partido. Porque naquela frase sobre o universo recompensar as pessoas que fazem a coisa certa, Belle estava dando a entender que eu era o oposto, uma velha senil e parasita que vivia às custas dos filhos. Em sua transmissão ao vivo, ela disse: minha sogra prometeu dar o ingresso de presente para a família e nós não queríamos aceitar, mas ela insistiu. Cada frase foi cuidadosamente escolhida para soar grata, enquanto semeava dúvidas. Li os comentários abaixo. Que sorte ter uma sogra tão generosa. Ela deve amar muito a nora. E um que me magoou profundamente. Espero que a velha não tente reaver o que deu. Eles não sabiam, não tinham visto a verdadeira face de Belle, mas veriam. Naquela manhã, Penélope ligou. Lorraine, você não vai acreditar. A vizinhança inteira está falando da sua casa. Caminhões de mudança, entregas de flores, até um SUV novinho estacionado bem na frente. O adesivo da concessionária ainda está lá. Dei uma risadinha. Acredito, Pensilvânia. Eu até sei a cor. Preto com um brilho prateado. Modelo esportivo, né? Ela caiu na gargalhada. Exatamente. Você é vidente. Não precisa adivinhar, Pen. Com a Belle, quanto maior, melhor. Contanto que alguém esteja olhando. Ao meio-dia, Penélope mandou fotos. Belle posando na porta da frente, segurando um buquê de rosas brancas ao lado de uma placa que dizia Residência Whitmore. Mason forçou um sorriso ao lado dela, enquanto as duas crianças estavam vestidas com roupas brancas combinando, mais parecidas com modelos de propaganda do que com crianças. Rosas brancas. Arthur costumava dizer: nada é mais vazio do que uma rosa branca, bonita, mas sem perfume. Nunca ouvi uma frase tão verdadeira. Naquela tarde, meu telefone tocou. Era Belle. Sua voz era doce como mel, nada parecida com o tom de alguém que me expulsou da minha própria casa. Senhorita Lorraine, eu só quero conversar um pouco. Somos família, certo? Fiquei em silêncio. Sobre a passagem, ela continuou. Provavelmente houve um pequeno engano. Só preciso que você assine uma breve confirmação de que não é sua. É só para ajudar o banco a processar as coisas mais rapidamente. Dei uma risadinha. Belle, quando você leu o nome no verso do ingresso? A pergunta de Lorraine pode parecer gentil, mas é mais forte do que qualquer vingança. Se você já foi incompreendido ou menosprezado como ela, você ficaria em silêncio ou se manifestaria dessa forma? Compartilhe nos seus sentimentos abaixo. Às vezes, um comentário sincero é suficiente para dar força a alguém que está passando pela mesma situação. Silêncio total do outro lado da linha. A pausa se prolongou tanto que pude ouvir sua respiração acelerar. Então ela mudou de assunto.
As pessoas na internet estão dizendo que você não está em uma situação estável. Estou preocupada que alguém possa se aproveitar de você. Eu a interrompi. Obrigada pela preocupação, mas a única pessoa que já se aproveitou de mim foi a que está nessa ligação. Desliguei e quando olhei pela janela, começou a chover, cada gota batendo no vidro embaçado como um sinal de que uma tempestade estava chegando. Na noite seguinte, recebi um e-mail de um advogado. Senhorita Lorraine, acabamos de receber uma carta do escritório de advocacia Carter Whitmore Family Holdings. Alega-se que você não possui capacidade financeira e mental para administrar bens e solicita-se que a tutela financeira seja transferida para seu filho, Mason Whitmore. Não fiquei surpresa. Eu sabia que Belly usaria essa carta, atacando com a imagem de mãe senil que ela havia cultivado publicamente. Mesmo assim, perguntei: "O que você acha, Holloway?" Ele soltou uma risada curta e seca. "Acho que é uma tolice. Eles não entendem a lei. Sua assinatura, o recibo original, os detalhes da compra, tudo é sólido. Se insistirem nisso, só vão se afundar ainda mais." "Então, que insistam", eu disse. "Quanto mais eles se movem, mais rastros deixam para trás." No dia seguinte, Penélope ligou novamente, sua voz quase um sussurro. "Lorraine, ouvi eles discutindo a tarde toda." Mason gritou: "Parem com isso, ela é minha mãe." E Brielle gritou de volta: "De jeito nenhum. Se você não ficar do meu lado, perde tudo." Fechei os olhos. O rosto de Mason surgiu na minha mente. O garotinho que antes corria de bicicleta pelo quintal que jurava: "Vou te proteger para sempre, mãe." Agora ele estava dividido entre a mãe e a esposa, completamente exausto. Não senti raiva dele, apenas tristeza. O amor pode cegar até os corações mais fortes. Acendi uma pequena vela e a coloquei ao lado da foto de Arthur sobre a mesa. O brilho suave tocou seu rosto gentil e inabalável, como sempre. "Você vê isso, Arthur?" Sussurrei. "Fiz o que você pediu. Não vou mais abaixar a cabeça. Vou me manter de pé, mesmo que esteja sozinha." Sentei-me por um longo tempo nisso, observando a chama bruxuleante. Cada corrente de ar que entrava pela porta a fazia oscilar, mas ela nunca se apagou. Naquela luz trêmula eu me vi, talvez instável, mas ainda brilhando. Abri meu caderno e escrevi uma nova página. "Já gastei tudo, mãe. Entrada para 2 carros, pagamento inicial de uma mansão na Ilha Tai. Fechei um contrato de imóveis, até paguei uma viagem para a Europa. Tudo de uma conta de fundos pendentes. Prometeram que o dinheiro chegaria em breve." Sentei-me na velha cadeira de plástico, ouvindo cada palavra cortando como uma faca. Em voz baixa perguntei: "Você gastou dinheiro que não tinha?" Mason ficou em silêncio. Eu esperava desculpas, mas nenhuma veio. Apenas um suspiro e um leve farfalhar, como se ele tivesse passado a mão pelos cabelos. Fechei os olhos. Mason, por 7 anos, pagando luz, água, seguro, escola dos filhos. Sem resposta, perguntei mais devagar: "Quem, Mason?" Depois de uma longa pausa, ele murmurou: "Você fez certo", eu disse. "Eu, aquela que você disse que vivia às suas custas, aquela que foi expulsa da própria casa, aquela rotulada como incompetente, e agora você liga para perguntar se o ingresso é meu." A voz de Mason tremia. Eu não sabia que Belle faria isso. Ela disse que achava que você não o aceitaria de volta." Dei uma risada amarga. "Ela não me entende, Mason. Posso perdoar a pobreza, não posso perdoar a traição." Fiz uma pausa e então disse lentamente: "Você quer conversar? Ótimo. Venha para onde estou." Hoje, 14 horas. Mason estava quieto. Ouvi um motor ligar do lado dele. "Mãe, eu vou." "Ótimo", eu disse. "Mas traga a verdade. Sem presentes, sem desculpas. Apenas a verdade." Depois da ligação, olhei ao redor do meu pequeno quarto. Sem luxo, sem arrumação, mas o único lugar que ainda me pertence. A mesa de madeira descascada, a velha cortina bege, a cadeira de plástico um pouco torta onde eu escrevia todas as noites. Limpei a poeira da cadeira, ajeitei os pés e abri a janela para deixar entrar o ar da manhã, trazendo uma mistura de óleo de fritura e café do restaurante lá embaixo. Aquele cheiro costumava me incomodar, mas hoje me fez sentir viva, como se eu tivesse voltado a um ritmo de vida real, sem mais fingir gentileza para agradar a ninguém.
Antes do horário da reunião, o telefone tocou novamente. Era o advogado Holloway. Da senhorita Whitmore, ele disse. Consegui um horário para a senhora para verificação de identidade e retirada do prêmio. Amanhã, às 15 horas, no escritório principal. Por favor, chegue 15 minutos antes. Assenti com a cabeça, mesmo que ele não pudesse me ver. Obrigada, Grant. Isso está quase terminando. Quer que avisemos a imprensa? Em casos como o seu, a mídia tem muito interesse. Respondi. Ainda não. Quero que algumas pessoas saibam a verdade antes que o mundo todo saiba. Depois da ligação, preparei um bule de chá de hortelã. O aroma fresco preencheu o cômodo, misturando-se com a suave luz do meio-dia. Sentei-me à mesa, abri meu caderno e escrevi mais uma linha. Segunda-feira, 6h45. Meu filho perguntou, você comprou não o bilhete? Respondi, sim. Talvez, esta manhã, pela primeira vez em 7 anos, ele tenha ouvido a voz verdadeira da mãe. Fechei o caderno e o coloquei ao lado da xícara. Na parede, uma antiga foto da família estava pendurada, um pouco torta. Na foto, eu, Arthur e Mason, de 5 anos, estávamos em frente à primeira casa que compramos. A luz do sol iluminava nossos rostos, trazendo uma sensação de paz e tranquilidade. Toquei a moldura desbotada. Ah! Sussurrei. Se você estivesse aqui, o que faria? O perdoaria? Respondi a mim mesma em silêncio. Talvez você perdoasse, eu não. Coloquei mais água na chaleira e o vapor embaçou a janela. Cada gota no vidro refletia uma lembrança. O primeiro dia de aula de Mason e o lanche que preparei. Arthur rindo, dizendo que o menino era a sua cara. Depois, o funeral, a chuva torrencial e eu sozinha enquanto o caixão era baixado. Naquele dia, prometi proteger nosso filho a todo custo. Mas, às vezes, proteger significa deixá-lo encarar seus próprios erros. Ainda não eram nem 14 horas, mas eu já estava pronta. Arrumei a mesa, coloquei 2 xícaras de chá e um pratinho de biscoitos. Nada de extravagante, apenas meu costume. Pessoas mais velhas como eu tendem a deixar as coisas confortáveis antes de conversas sérias. Abri bem a janela para que a luz inundasse a toalha de mesa e desse um ar menos sombrio ao quarto. Lá fora, o trânsito aumentava. Ouvi crianças rindo na rua e uma senhora mais velha cumprimentando os clientes no café do outro lado da rua. A vida seguia seu curso normal. Enquanto isso, eu me preparava para o confronto mais importante da minha vida. Não em um tribunal, mas com o filho que trouxe ao mundo. Olhei para o relógio, 1h47. Ainda não era a hora, mas meu coração estava acelerado, não de medo, mas para me manter firme. Eu queria que Mason enxergasse tudo com clareza. Sua mãe não era esta mulher frágil e confusa que Belly havia pintado. Eu queria que cada palavra carregasse o peso de uma verdade que eles tentaram enterrar. Uma brisa suave entrou, trazendo o aroma de menta para a varanda. Sentei-me, apoiei a mão no caderno e disse a mim mesma: se você escolher a consciência, eu te salvarei. Se escolher o silêncio, deixe a lei fazer o resto. Girei levemente a xícara de chá e observei os pequenos círculos se espalharem pela superfície. Cada anel, um símbolo de 7 anos de pressão, 7 anos de resistência, 7 anos de amor incondicional. Agora, cada anel se desvanecia no seguinte, deixando a superfície imóvel como meu coração antes da tempestade. Mais 1 hora e Mason atravessaria aquela porta. Lembrei a mim mesmo. Desta vez, você não conhecerá apenas sua mãe. Você conhecerá a mulher que você e sua esposa despertaram. A mulher que você nunca deveria ter subestimado. Tomei o primeiro gole de chá, o calor deslizando pela minha garganta, a luz do sol incidindo na parede antiga, deixando uma suave faixa de luz como uma promessa. Lá fora, uma brisa leve roçava a moldura da janela e o sino de vento tocava suavemente. Olhei para a cadeira vazia à minha frente e disse em voz alta: "Filho, estou esperando." Uma batida na porta soou precisamente às 14 horas, nem cedo nem tarde. Levantei-me, sentindo-me não nervoso, mas estranhamente como se estivesse
prestes a presidir uma audiência. A porta se abriu. Mason estava lá, o cabelo claro despenteado, os olhos fundos. Ele olhou em volta do quarto surrado. O teto manchado, a cama de solteiro torta, o canto úmido. E então olhou para mim, com a voz tensa. Desculpe, mãe. Apenas 4 palavras. Mas eu sabia que ele tinha atravessado uma longa noite para dizê-las. Não respondi. Apenas indiquei a cadeira que eu havia limpado naquela manhã. Sente-se, Mason. Este quarto não é bonito, mas pelo menos é meu. Ele baixou a cabeça, evitando o meu olhar. A luz fraca, que entrava pela janela, projetava nossas silhuetas na parede manchada. 2 figuras próximas, mas distantes. Nem 5 minutos depois, Belly apareceu, seus saltos batendo com força no concreto. Um perfume doce e marcante invadiu o cheiro persistente de fritadeira vindo do andar de baixo. Ela entrou, examinou o quarto e deu um sorriso irônico. Aconchegante, não é? Coloquei minha xícara na mesa calmamente. É quentinho porque não há mentiras aqui, Belly. Ela deu de ombros, sentou-se na beirada da cama e pegou o celular, como se estivesse em uma reunião importante. Mason olhou dela para mim. Que situação constrangedora. Decidi não prolongar a farsa. Serei breve, eu disse. Esta manhã, o advogado da loteria confirmou. O nome no bilhete é Lorraine Whitmore. A conta para o pagamento está aberta. O dinheiro chegará em 24 horas. O silêncio tomou conta do ambiente. Mason engoliu em seco. Depois de alguns segundos, Belle soltou uma risada fraca. Então, você pretende deixar lá? Encarei-a. Pretendo ficar com o que é meu. Mason levantou a mão. Mãe, eu não vim para discutir. Só pensei que talvez pudéssemos chegar a um acordo, tipo um pacto familiar, para que ninguém acabe no tribunal. Dei um leve sorriso, o peso de 7 anos enterrados por trás dele. Combinado, Mason. Venho fazendo acordos há 7 anos. Lidei ficando calada quando fui insultada. Lidei pagando a conta de luz quando você estava desempregado. Lidei cuidando das crianças o dia todo enquanto sua esposa me chamava de aproveitadora. E o acordo final. Deixar você jogar minhas coisas pela janela e não dizer nada. Mason olhou para as próprias mãos. Belly permaneceu rígida, com uma expressão neutra. Deu uma risadinha ensaiada. Você entendeu errado. Só acho que, se cooperarmos, todos saem ganhando. Poderíamos comprar uma casa maior. Você poderia morar com a gente. Sua própria suíte, sua própria cozinha pequena, seu próprio banheiro, todo com conforto. Ergui o queixo com a voz gélida. Uma suíte privativa na sua propriedade. Exatamente, disse Belly rapidamente, pensando que eu havia cedido. Silenciosa, arejada, privativa, só para você. Observei-a, deixando meu olhar se demorar naquele sorriso falso. Parece mais um canil nos fundos da casa do que o quarto de uma mãe. Ela congelou, perdendo a cor. Mason começou a falar, mas levantei a mão. Antes de discutirmos cooperação, preciso de respostas. Respostas curtas. Abri uma gaveta e tirei um papel dobrado. O registro de despesas que mantive por 7 anos. Coloquei-o sobre a mesa. Primeira pergunta, eu disse, olhando para Belly. Quem jogou minhas coisas pela janela naquela manhã? Ela revirou os olhos. Sabe, eu só perdi um pouco a paciência. Então admita, interrompi. Segunda pergunta. Quem me chamou de aproveitadora? Uma inútil? Ela deu um sorriso afiado. O que você quer? Um pedido de desculpas? Quero a verdade. E se você precisar se lembrar, Mason estava lá. Posso confirmar. Mason respirou fundo, a voz trêmula. Mãe. Garfos. Belly disse tudo. Eu ouvi tudo. Belly se virou bruscamente para ele com os olhos faiscando. O que você está fazendo? Estou dizendo a verdade, disse Mason. E pela primeira vez em anos, um toque de coragem coloriu seu tom de voz. O pequeno cômodo parecia tenso como um fio. As mãos de Belly estavam cerradas com força. Continuei. Calma, mas precisa. Obrigada, Mason. Você finalmente disse o que deveria ter dito 7 anos atrás. Desdobrei o papel e li. Cuidado, linha por linha. Conta de luz. $118 por mês. 7 anos. Água, aproximadamente $42. Conserto do telhado em 2018, $1.040. Não estou dizendo isso para cobrar. Estou lembrando que esses números são prova de bondade, não de obrigação. Sem ter como escapar, Belly começou a se descontrolar. Você se acha uma santa? Você dá e agora está contando os pontos. Se você não assinar a transferência, vou processá-la por fraude patrimonial.
Mason estremeceu. Belly, pare. Mas eu já estava de pé, mais calma do que esperava. Apontei para a porta, ainda entreaberta. Você está livre para ir embora, Belle. Sem ameaças, sem drama. O tribunal não é longe. A vida vai te ensinar por mim. Ela se levantou de um salto, com os olhos faiscando. Você vai se arrepender disso, eu a interrompi. Não, você vai sim. Quando perceber que dinheiro não compra um segundo de paz. Quando as crianças perguntarem por que a vovó não está mais em casa, quando seu marido parar de abaixar a cabeça, aí sim você vai entender quem é realmente digno de pena. Sua boca se abriu, mas nada saiu. Seu rosto empalideceu. Então, sem dizer uma palavra, ela se virou, os saltos batendo no chão e a porta se fechou com força. O silêncio voltou. Só eu e Mason. Ele abaixou a cabeça. Mãe, eu não sei o que dizer. Deixei a situação ir longe demais. Olhei para meu filho, o rosto abatido, mas pela primeira vez em anos, seus olhos demonstraram sinceridade. Só lembre-se, eu disse suavemente, todo erro tem um preço. O único preço que eu quero de você é a verdade. Ele assentiu, os olhos marejados. Você pode me perdoar? Suspirei baixinho. Perdoar não é esquecer, Mason. É lembrar e escolher não se vingar. Levantei-me e coloquei a mão em seu ombro. Agora vá cuidar das crianças. Amanhã vou buscar o dinheiro. Depois disso, conversamos de novo se você ainda quiser uma mãe. Mason apertou minha mão e saiu. Quando a porta se fechou com um clique, o cômodo ficou em silêncio. Encarei as 2 xícaras de chá, uma ainda quente, a outra fria. Eu sabia que a linha que nos separava era como aquelas xícaras. Antes o mesmo aroma, agora 2 momentos diferentes. Acendi outra vela e escrevi no meu caderno. Naquela tarde, o quarto alugado havia se transformado em um tribunal, sem juiz, sem júri, apenas a consciência. Naquela noite, Mason voltou. Belle não estava com ele. Só ele, camisa amarrotada, olhos vermelhos de tanto dormir. Sentei-me no mesmo lugar, na mesinha de madeira, com 2 xícaras de chá. Como se o tempo não tivesse passado desde a tarde tempestuosa, ele parou na porta, sem saber por onde começar. Fiz um gesto para que se sentasse e disse suavemente: Você não precisa explicar mais nada, Mason, eu entendo. Agora quero conversar sobre o futuro e as condições para que ele exista. Ele assentiu, as mãos cerradas até os nós dos dedos ficarem brancos. Servi o chá e deslizei a xícara em sua direção. Eu vou te ajudar, comecei, mas não por você, e sim por Ava e Micah. Ele ergueu Nescrawl o olhar, esperança e vergonha se misturando em seus olhos. Falei devagar, cada palavra deliberada. Você deu entrada em carros, uma casa e luxos fúteis que eu nunca pedi. Eu posso cobrir isso. Considere isso como uma forma de proteger as crianças do caos financeiro que os pais delas criaram. Mason começou a me agradecer, mas levantei a mão. Não me agradeça ainda. Eu disse que ajudaria, não que perdoaria. Toda ajuda vem com condições. E você precisa entender que perdão não é carta branca. Encarei-o, baixando a voz. Primeira condição, você termina esse casamento tóxico, sem meias medidas, sem enrolação. Se você deixar a Belle te arrastar para o fundo do poço, eu retiro todo o meu apoio. Não vou bancar ninguém que escolha viver na lama. Mason congelou. Vi seus ombros tremerem, mas ele não disse nada. Segunda condição, continuei. Você se desculpa publicamente, ali mesmo na porta de casa, na frente dos vizinhos que viram você deixar sua esposa me humilhar. Não para me fazer sentir melhor, mas para ensinar responsabilidade através de ações, não de lágrimas. Fiz uma pausa, tomei um gole e então disse a última e mais difícil parte. Terceira condição. Você frequenta terapia para pais solteiros. Não porque eu ache que você seja fraco, mas porque você precisa reaprender a ser pai. Ava e Micah merecem um exemplo adequado. Não um pai que fica em silêncio enquanto a mãe deles é insultada. O ar ficou pesado. Mason ficou em silêncio por 1 minuto inteiro. Então expirou, com a voz baixa, como se tivesse medo de acordar alguém. E a Belle? Olhei para esta janela. Os postes de luz brilhavam no vidro, lançando um dourado frio pelo quarto. Ela vai fazer o que pessoas como ela sempre fazem: gritar, culpar, ameaçar, e eu vou deixar. Mas se ela quiser briga, estou pronto. Como se fosse um sinal, uma batida forte e rápida sacudiu a porta. Eu não precisava adivinhar.
A porta se abriu e Belly entrou, ainda linda, mas com os olhos tempestuosos, braços cruzados. Ela soltou uma risada cortante. Perfeito! Mãe e filho tramando de novo. Mason se levantou. Belly, eu te disse para ficar em casa para que ela não pudesse te manipular. Ela se virou para mim com um sorriso desdenhoso e forçado. O que você está fazendo ensinando consciência a ele? Ou isso é chantagem emocional? Mantive a calma, sem deixar que nada do que ela dizia me afetasse. Estou estabelecendo as condições para o perdão, Belly. E infelizmente você não está na lista. Ah, é mesmo? Ela arqueou uma sobrancelha com a voz cortante. Você acha que pode controlar meu marido para sempre? Vou ficar com a guarda total e metade dos bens. Tenho direitos legais e conheço a lei. Dei um pequeno sorriso com a voz calma. Apenas conversando. Então processe, Belle. Mas lembre-se, não use meu dinheiro para o seu advogado. O silêncio se prolongou. Em seus olhos, vi um lampejo de confusão. Talvez fosse a primeira vez que ela encontrava alguém destemido. Mason se virou, colocou a mão no meu ombro, a voz rouca. Mãe, eu escolho você e as crianças. Não o abracei, nem falei nada, apenas assenti. As antigas palavras de Arthur ecoaram. Um homem amadurece quando enfrenta as consequências. Mason havia cruzado essa linha, e eu o deixaria percorrê-la sozinho. Belle olhou para o marido, com os olhos vermelhos e marejados. Você vai se arrepender disso. Mason não respondeu. O silêncio dele era a resposta que ela se recusava a aceitar. Ela puxou a porta com força, o metal batendo contra a parede. Não vou deixar isso passar. Você vai perder tudo. Sua voz falhou, dividida entre o ódio e o medo. Eu apenas a observei sair e disse em voz baixa: Não, Belly, quem está perdendo é você, porque jogou fora a única coisa que o dinheiro não pode comprar. Respeito, ela retrucou. Nos vemos no tribunal. Não tenho medo. Sorri, leve como uma brisa. Ótimo, porque desta vez o tribunal não vai apenas perguntar quem está certo. Vai perguntar quem se esqueceu de como ser humano. Belle deu meia volta. Seus saltos altos bateram com força nos degraus de metal, cada batida ecoando como uma contagem regressiva para uma tempestade jurídica iminente. Fiquei sentada, ouvindo até o som se dissipar, deixando apenas o silêncio. Mason afundou na cadeira, com a cabeça entre as mãos. Nem sei por onde começar. Comece cumprindo sua palavra, eu disse. Amanhã, vá pedir desculpas a Penélope e aos vizinhos que viram tudo. Conte tudo, sem desculpas, e de agora em diante pague seu próprio aluguel, sua própria mensalidade, todas as contas. Posso ajudar, mas não vou mais bancá-lo. Ele assentiu. Naqueles olhos vermelhos vi uma luz tênue, não o brilho de alguém perdoado, mas de alguém começando a entender o que realmente significa recomeçar. Levantei-me e enchi sua xícara de chá. Beba, para que você se lembre do gosto da verdade, amargo no começo, puro depois. Mason tomou-se um pequeno gole e assentiu levemente. Eu entendo, mãe, respondi suavemente. Não, Mason, você está aprendendo a entender. Quando ele saiu, a noite de savana mergulhou em uma densa neblina. Fiquei na janela e observei os faróis do carro dele desaparecerem na esquina. Sobre a mesa, meu caderno estava aberto em uma página meio escrita. Peguei minha caneta e escrevi. Esta noite, meu filho escolheu o que é certo, em vez do que é fácil. O perdão vem com condições, porque o amor não é um servo. O som dos saltos de um mentiroso ecoa longe, mas no fim, o silêncio vence. Larguei a caneta e apaguei a vela. No escuro, apenas o poste de luz emoldurava a janela e refletia em meu rosto. Cansada, mas em paz. Amanhã a batalha legal começaria, mas desta vez eu não estaria sozinha. Na tarde seguinte, o sol finalmente rompeu savana depois de dias sombrios. A luz brilhava nas folhas molhadas pela chuva como enfeites de Natal. Vesti um cardigan bege e peguei minha pequena bolsa. Dentro estavam o bilhete de loteria dobrado, a cópia do recibo e minha identidade. Tudo o que eu havia preparado na noite anterior. O advogado Grant Holloway chegou pontualmente, abrindo a porta do carro com a sua cortesia habitual. Pronta, Lorraine? Sorri.
Estou pronta há 7 anos, Grant. Hoje estou reivindicando o que é justo. Chegamos ao escritório da Loteria da Geórgia às 15h15. A sede se erguia em um elegante prédio de vidro com reflexos azul-celeste percorrendo sua fachada. Ao atravessarmos a entrada, o clique suave da porta automática soou comum, mas para mim era como uma fechadura se abrindo para um novo capítulo. Lá dentro, a Assange, uma funcionária, nos conduziu a uma sala de verificação. Uma mulher de meia-idade, vestindo um terno cinza, aproximou-se para nos cumprimentar, apresentando-se como gerente de registros de prêmios especiais. Você é o dono A, do bilhete premiado número 78, em Pierce, 4.539. Sim, respondi, retirando o bilhete da embalagem plástica e colocando-o cuidadosamente sobre a mesa. Usando luvas, ela o examinou sob uma luz especial, confirmou a assinatura e o número de série e, em seguida, exibiu as imagens de segurança do Benny's Corner Mart. A loja onde eu havia comprado o bilhete no aniversário da Ava. A tela mostrava uma mulher de cabelos grisalhos e casaco marrom assinando o verso do bilhete, sem necessidade de zoom. Eu sabia que era eu. Holloway acenou com a cabeça para mim. A funcionária disse: "A assinatura é idêntica. O bilhete é válido. Vamos lacrar e processar o pagamento hoje mesmo." Soltei um suspiro. Não de alívio, mas de libertação. Após a verificação, apresentaram as opções de pagamento. Examinei a lista e disse firmemente: "Gostaria de uma parte inicial agora, o suficiente para cobrir as necessidades imediatas. O restante será depositado em um fundo fiduciário chamado Arthur e Lorraine Whitmore Trust." A funcionária ergueu uma sobrancelha. "Você quer criar um fundo fiduciário agora?" "Sim. Perdi um marido honesto e dediquei minha vida à nossa família. Este fundo preserva-me a parte mais pura dessa vida." Holloway sorriu. "Finalizarei a documentação do fundo hoje. Será privada, sem nomes públicos, sem acesso da mídia." Assenti. "Exatamente. Já tive barulho suficiente. Quero silêncio. Não holofotes." Quando tudo estava pronto, Holloway colocou o pacote sobre a mesa. "Você quer que eu envie também a declaração da senhorita Penelope Banks?" Tenho o relato manuscrito dela detalhando como Bell e Mason começaram a gastar antes mesmo de qualquer dinheiro chegar. Dei um pequeno sorriso. "Sim, não apenas por mim, mas pela verdade. Quero que fique registrado que bondade não é estupidez." Holloway arquivou o conjunto completo de extratos, recibos, provas em vídeo e confirmações bancárias. A gerente revisou, assinou e selou. "Parabéns, senhorita Whitmore", disse ela cordialmente. "Só mais um passo. A primeira transferência será feita em até 48 horas. O fundo fiduciário entra em vigor após a aprovação." Segurei o recibo e li a linha impressa. "Destinatária, Lorraine Whitmore." Uma folha, 12 letras, mas uma prova de honra para uma mulher que um dia foi chamada de aproveitadora. No caminho de volta, Holloway perguntou: "Algum plano para o primeiro desembolso?" Eu disse: "Quero abrir um fundo fiduciário educacional separado para as crianças, Ava e Micah." "Ótimo", disse ele. "Posso ajudar a definir os termos vinculativos. Só tenho uma exigência. Eles poderão acessá-lo aos 18 anos com comprovante de escolaridade. Ninguém, incluindo Mason, faz saques antecipados, nem mesmo Baía de Seabrook. Tranquila, com uma varanda na frente com vista para a água e um pequeno jardim." Dei um sinal para reformar a cozinha e pedi uma treliça de rosas trepadeiras, daquelas que o Arthur cultivava na nossa antiga casa. O empreiteiro perguntou: "Qual a cor?" "Vermelho aveludado, flores de verão, com um perfume forte", respondi. "Quero abrir a porta todas as manhãs e me lembrar dele, não com lágrimas, mas com o perfume." Paguei e saí da imobiliária. Passando de carro pela baía, a água captava o brilho alaranjado do pôr do sol de domingo. Por um instante me vi como uma mulher que fora expulsa de casa, trilhando o caminho da sua própria liberdade. A noite caiu. Voltei para o antigo quarto para terminar de arrumar as malas. Meu celular vibrou. Um e-mail da Belle. Assunto: aviso legal e alerta de saúde. Abri. Um longo parágrafo e um anexo.
um laudo médico falsificado em meu nome, alegando que eu tinha comprometimento significativo da memória e incapacidade de administrar as finanças. Ela ainda não tinha entendido que o jogo tinha acabado. Encaminhei para Holloway em menos de 5 minutos. Ele ligou. Lorraine, ela cometeu um erro grave. Isso é difamação com documentos falsificados. Vou enviar uma notificação, extrajudicial e avisá-la caso ela continue. Vamos processá-la com base no artigo 16 da Lei de Liberdade de Informação e Proteção da Reputação. Baixinho, eu disse. Viu, Grant? As pessoas só mentem quando têm medo da verdade. Ele deu uma risadinha. Você tem razão, mas agora a lei está do seu lado. Deixe o resto comigo. Assenti e desliguei o telefone. Uma brisa marítima entrou pela janela entreaberta. O sal suave. Sentei-me na cama, os ombros finalmente relaxando depois de meses de tensão. Pensei no dia seguinte. O dia em que me tornaria oficialmente a vencedora dos 85 milhões de dólares. Mas isso já não me comovia mais. O que mais me acalmava era provar que eu não era louca, que não era fraca e que não precisava que ninguém definisse o meu valor. Olhei para a foto de Arthur sobre a mesa, seus olhos tão gentis e profundos como sempre. Viu, meu amor? Sussurrei. Eu consegui. Continuei assinando com meu próprio nome, exatamente como você me disse. Deitei-me e deixei o vento noturno brincar com a cortina. Pela primeira vez em anos, dormi profundamente, sem gritos, sem portas batendo, sem coisas quebradas. Apenas o som distante das ondas e a sensação de braços antigos me envolvendo. Esta noite, parei de fugir do medo porque ele se transformou em prova de determinação. Maio trouxe os ventos úmidos de savana. As manhãs envolviam a cidade em um véu fino e frio. Em uma dessas manhãs, recebi a notificação do tribunal. Belle Carter Whitmore havia entrado oficialmente com um processo. O motivo, como declarado, buscar a guarda e a determinação da tutela legal dos menores Ava e Micah. A queixa tinha quase 100 páginas. Ela me acusava de manipular Mason com prêmios da loteria, influenciá-lo psicologicamente para destruir a família e de não ter capacidade para administrar um patrimônio considerável, criando um risco de abuso financeiro. Li cada linha, meio rindo, meio suspirando. Ela ainda não parava. Em vez de baixar a cabeça e se redimir, Belle escolheu o caminho favorito dos perdedores. Trocar de papel de vítima a culpada. Holloway ergueu a pasta e arqueou uma sobrancelha. Ela se esqueceu de que está deixando um rastro. Este processo não só fracassará, como a exporá completamente. Assenti. Não preciso de uma vitória vistosa, Grant. Eu só queria que tudo fosse revelado. 2 semanas depois, começou a primeira audiência. A juíza era Meredith Shaw, uma mulher na casa dos 50, com um olhar penetrante e voz pausada. Quando entrei, ela não me olhou com pena, mas com um respeito silencioso devido a tinha alguém que havia sofrido demais. Belle estava sentada do outro lado do corredor, com um impecável vestido branco, cabelo perfeito e maquiagem impecável. Ela segurava a mão de Mason, embora os olhos dele estivessem baixos. Aquele aperto não era mais amor, era contenção. A juíza Shaw começou com uma análise das condições de vida. A assistente social relatou: o quarto alugado anteriormente pela senhorita. Whitmore é organizado e seguro, embora modesto. A nova residência em Seabrook foi inspecionada, limpa, confortável, adequada para um idoso e com espaço para crianças. A casa do Sr. Mason Whitmore está atualmente bem conservada, com um plano estável para os 2 filhos. Em contraste, a propriedade da senhorita, Belle Carter Whitmore, tem uma hipoteca atrasada e um histórico de reclamações por barulho e perturbação. Belle tentou intervir, elevando a voz. Eu só trabalho em casa e ele não consegue criar as crianças sozinho. O juiz Shaw levantou a mão. Você terá a sua vez. Em seguida, as testemunhas. Penelope Banks subiu ao estrado com um pequeno caderno gasto. Ela relatou ter ouvido Belle me insultar. As noites em que eu silenciosamente recolhia o lixo, as contas que eu pagava. Quando perguntada por que se lembrava tão bem, Penelope disse: porque eu vi uma mulher manter uma família unida com carinho e ser expulsa pelas mesmas pessoas.
Então, 2 outros vizinhos falaram, seguidos pelo gerente da mercearia da esquina, que confirmou que eu comprei o ingresso, assinei e guardei o recibo. Finalmente, Holloway exibiu as imagens da câmera da varanda de Penelope. Belle jogando meus pertences pela janela, gritando, "Vá morrer em um asilo." O tribunal ficou em silêncio. Belle abaixou a cabeça. Mason tremia, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O juiz Shaw bateu o martelo suavemente, com a voz firme. Senhorita Carter Whitmore, o tribunal analisou o caso. Abuso verbal, controle e difamação de uma pessoa idosa, mesmo sem violência física, ainda constituem grave abuso psicológico. Belle desabou em lágrimas. Eu estava apenas estressada. O estresse não justifica a humilhação, disse o juiz com firmeza. Quando chegou a vez de Mason, eu não olhei para o meu filho. Apenas ouvi. Ele descreveu um plano para ser pai solteiro, os horários escolares de Ava e Micah, um orçamento detalhado e a prova de que havia se inscrito em aconselhamento parental. O juiz perguntou, "O senhor tem condições financeiras para cuidar dos 2 filhos?" Mason respondeu, "Sim, meritíssimo. Voltei a trabalhar em tempo integral. Minha mãe criou um fundo educacional para as crianças, mas ela não interfere na minha vida pessoal." Essa frase me aliviou um pouco. Depois de todos esses anos, ele finalmente falou honestamente, sem se esquivar. Quando chegou a minha vez, a juíza perguntou, "Senhorita Lorraine, tem algo a dizer sobre a guarda?" Levantei-me, olhei ao redor da sala e disse lentamente, "Não estou aqui para ganhar ou perder. Só quero que meus 2 netos estejam seguros e cresçam em um lar sem medo. Apoiarei o lado que puder proporcionar isso." O tribunal ficou em silêncio. A juíza assentiu com o seu olhar suavizado. Após 2 dias de audiências, a sentença foi anunciada. O tribunal concedeu a guarda principal a Mason e permitiu que Belle tivesse visitas supervisionadas. Ela foi obrigada a participar de um programa de aconselhamento de 6 meses sobre controle comportamental e comunicação familiar. Quanto ao processo sobre o prêmio da loteria, a juíza o rejeitou completamente e repreendeu formalmente Belle por difamação deliberada e manipulação de informações médicas. A juíza Shaw leu as linhas finais da decisão com firmeza e clareza. O tribunal reconheceu a senhorita Lorraine Whitmore como a proprietária legal do bilhete premiado e como vítima de difamação. A verdade não precisa de um defensor, ela só precisa de tempo, e o tempo fez seu trabalho. Belle baixou a cabeça, agarrando-se à cadeira, o rosto pálido como papel. Mason não disse nada, apenas segurou minha mão com força, o aperto que eu esperara 7 anos para sentir. Quando saímos do tribunal, o vento da baía de Seabrook soprava forte, trazendo sal e uma névoa fresca. Meus cabelos prateados voavam livremente e eu não os ajeitei. Pela primeira vez na vida, deixei o vento seguir seu curso, um sinal de liberdade. Holloway caminhava ao meu lado, sorrindo. "Você acabou de ganhar 2 casos de uma vez, Lorraine. As pessoas vão escrever sobre isso." Eu sorri. "Tudo bem, pedi anonimato. Não preciso que ninguém saiba que ganhei. Só preciso que as crianças saibam a verdade." Penelope veio correndo de longe e me abraçou forte. "Eu te disse que a justiça pode chegar tarde, mas nunca se pede." Eu ri e olhei para a Bahia. "Obrigada, Pen. Só quero ir para casa e plantar rosas. A treliça está me esperando." Mason ficou ao meu lado e disse baixinho, "Mãe, quero me mudar para Seabrook. Não para a sua casa, mas para perto, para que Ava e Micah possam vir quando quiserem." Assenti sem dizer nada. Uma lágrima escorreu do meu olho, não de tristeza, mas de alívio. Naquela noite, sentei-me na varanda da minha nova casa, olhando para esta água brilhando sob o luar. As ondas batiam na costa em batidas constantes, como as do meu próprio coração. Chega de raiva, chega de ressentimento. Abri meu caderno e escrevi as linhas finais do dia mais longo da minha vida. Hoje, o tribunal não decidiu apenas sobre Belle, decidiu sobre 7 anos do meu silêncio. O preço da mentira é perder a confiança. A recompensa pela resolução é a paz. A brisa da Bahia passou pelos meus cabelos, salgada e leve. Olhei para cima, uma única estrela rompendo o cinza. Suavemente, como se falasse com Arthur, eu disse, "Veja,
No fim, a justiça encontrou o caminho de volta para casa. Mudei-me para minha casinha em Saybrook, numa manhã tranquila do início de junho. O mar estava azul claro, as ondas calmas e a cozinha tinha um leve cheiro de canela sob a tinta fresca. Escolhi paredes cor creme e coloquei vasos de lavanda perto da janela, para que todas as manhãs eu pudesse tomar chá e observar as ondas prateadas quebrando nas rochas. A casa era pequena, mas suficiente para uma pessoa. Uma sala de estar iluminada, uma cozinha aconchegante, um quarto de frente para a baía. Recoloquei as fotos antigas. O sorriso gentil de Arthur, o pequeno Mason com uma pipa, Ava e Micah no meu colo quando eram pequeninos. Cada foto parecia um ponto que remendava memórias rasgadas. No primeiro dia, Mason ligou. Mãe, posso trazer as crianças aqui neste fim de semana? Eu sorri. As portas estão sempre abertas, mas traga essa receita de sopa de frutos do mar do seu pai. Na tarde de sábado, a luz dourada inundava a baía quando Mason chegou de carro. Ava e Micah pularam do carro, suas risadas ecoando pelo quintal. Não sei por quanto tempo fiquei sorrindo. Só sei que uma sensação simples e plena me invadiu. Família sem o peso. Mason arregaçou as mangas na cozinha. Observei-o picar cebolas desajeitadamente e provar a sopa. E pensei em Arthur, tão paciente, ensinando cada passo ao filho. Mãe, não me lembro das quantidades exatas de leite e creme, disse Mason com gotas de suor na testa. Respondeu. Arthur nunca media. Ele cozinhava por instinto e com amor. Fizemos o primeiro ensopado na cozinha nova, e enquanto o cheiro de milho, creme e pimenta se espalhava pela casa, percebi que alguns aromas nunca morrem de verdade. Eles apenas dormem até que seu coração esteja pronto para despertá-los. Depois do jantar, levei Ava para fora. Ela usava um vestido azul claro, com as bochechas rosadas por causa do Sunday. Abri uma caixinha e revelei a bicicleta turquesa que o sonho deixara inacabado anos atrás. Ava deu um gritinho. Vovó, sério? Isso é para mim? Assenti com os olhos ardendo. Sim, para você, mas tem uma condição. Você precisa cumprir uma promessa. Que promessa? Nunca deixar ninguém te convencer de que você não merece coisas boas. Ela me abraçou, depois subiu na bicicleta e saiu pedalando pelo quintal. Sua risada ecoou a tarde toda como um sino, lavando toda a amargura antiga. Enquanto isso, Micah estava sentado na sala, construindo cuidadosamente com Lego na mesa de madeira que Arthur lixara à mão. Cada vez que terminava uma maquete, ele corria para me mostrar. Olha, vovó, ficou igualzinho à foto. Eu acariciava sua cabeça e pensava, Arthur, você viu, as crianças ainda têm suas mãos habilidosas. Algumas semanas depois, Mason começou um grupo de apoio para pais solteiros. Eu não o pressionei, apenas o incentivei. Na maioria das noites, depois disso, ele compartilhava. Eles estão me ensinando a impor limites, a dizer não sem culpa e a dizer sim quando se trata de responsabilidade. Eu sorri. Você está aprendendo o que seu pai ensinou a vida toda. Ser um bom homem não exige gritar, apenas saber distinguir o certo do errado. Mason mudou aos poucos. A tensão sumiu do seu rosto. Quando vinha buscar as crianças, ele dizia, não deixem a vovó levantar coisas pesadas. Limpem a bagunça depois do jantar. Eu parei de me intrometer na vida pessoal dele. Eu amava meu filho, mas aprendi a amar com limites. Também estabeleci limites financeiros claros. Eu disse claramente, qualquer ajuda minha, mensalidades escolares, aconselhamento, cuidados com os filhos, precisa de recibos, um propósito e um compromisso claro. Não vou mais usar dinheiro para encobrir erros. Mason entendeu. Ele assentiu sem orgulho. Finalmente, ele havia amadurecido. No outono, comecei um pequeno projeto, Mãos para o Lar, um programa que ajuda idosos explorados ou abandonados pela família a encontrar moradia temporária. A ideia surgiu uma noite, depois de ler uma carta de uma mulher de outro estado cujo filho havia se apropriado de sua pensão. Convidei Penélope para participar. Ela ficou tão animada que apareceu na manhã seguinte com uma caixa de tintas e pincéis. Por onde começamos, Lorraine? Repintamos uma mesa de jantar antiga que ela havia doado. A nova camada cobriu os arranhões, desgastada, mas aconchegante. Eu disse, esta mesa será o primeiro lugar onde qualquer pessoa poderá sentar e comer sem se sentir insultada.
Ela riu. Parece com a nossa mesa, só que um pouco maior. Quando a tinta secou, a colocamos no centro da sala de estar e adicionamos um arranjo de rosas vermelhas de veludo, as favoritas de Arthur. Aquela mesa se tornou nosso ponto de encontro nos fins de semana, onde eu ouvia meus netos rirem, Mason falar, ensinar truques de cozinha e Penélope conversar sobre os vizinhos. Certa noite, quando a casa estava silenciosa, sentei-me para escrever, em frente a uma página em branco ao meu lado, a velha caneta tinteiro que Arthur usara para seu primeiro contrato. Escrevi uma carta para mim mesma. Lorraine, perdoar não significa apagar, significa seguir em frente sem deixar o passado te derrubar. As pessoas podem mudar, mas nem todas merecem se aproximar novamente. Seu filho está aprendendo a ser pai. Você está aprendendo a ser você mesma novamente. Dobrei a carta e a guardei em uma gaveta endereçada à mulher no espelho que havia sobrevivido à tempestade sem se quebrar. A noite caiu e a brisa do mar invadiu a varanda, trazendo sal e rosas. Fui ao jardim, cortei uma flor vermelha e a trouxe para dentro. Na prateleira, a foto de Arthur ainda sorria da mesma forma. Coloquei a rosa diante da moldura e sussurrei. Eu me coloquei em primeiro lugar, Arthur, como você me disse, e cumpri minha palavra. Sentei-me em silêncio, ouvindo as ondas. Cada uma dizia exatamente o que eu precisava ouvir. Às vezes, curar não é voltar atrás. É se manter firme, com limites claros. Sorri e apaguei a vela. A luz se dissipou, deixando apenas o aroma de canela no ar e o silêncio constante do mar. A última canção de ninar para uma mulher que encontrou paz não nos outros, mas em si mesma. Naquela tarde, um aguaceiro repentino bateu com força no telhado da varanda, ressoando na memória como um tambor constante. Eu preparava chá de hortelã quando ouvi um som no portão. Ao abrir a porta, vi Belle segurando um guarda-chuva gasto, os olhos cansados e doloridos, a confiança sumindo de seu rosto abatido. "Do que você precisa, Belle?" Perguntei calmamente. Ela hesitou. Depois disse baixinho, quase num sussurro: "Preciso de ajuda." Convidei-a para entrar na varanda, mas mantive a porta fechada. Limites não são apenas uma tranca, são uma escolha. A chuva escorria do telhado, manchando o concreto. Ela sentou-se na cadeira de madeira que Penélope havia pintado, as mãos tremendo no colo. "Os credores estão atrás de mim", disse ela, finalmente. "Perdi meu emprego na empresa. Não sei por onde começar." Olhei para ela. A arrogância havia desaparecido. Apenas uma mulher exausta por suas próprias escolhas. "Você quer uma solução rápida, não é?" perguntei. Belle assentiu, os lábios tremendo. Respondi lentamente. "Não existem atalhos, Belle. Apenas responsabilidade e reparação." Ela baixou a cabeça, as lágrimas se misturando com a chuva. Eu estava errada, perdi tudo. Mason, as crianças, até a mim mesma. Não disse nada, apenas servia a ela uma xícara de chá quente. O aroma de hortelã perfumava a varanda, disfarçando a umidade. De uma gaveta, peguei um pequeno envelope. Dentro não havia contas, apenas uma lista de centros de emprego e grupos de aconselhamento para pessoas com comportamentos controladores. Deslizei o envelope em sua direção. "Estes são contatos e endereços. Eles ajudarão se você realmente quiser recomeçar." Ela o segurou e olhou para cima. "Posso ver as crianças?" "O tribunal foi claro", eu disse. "Se você concluir as sessões de aconselhamento, poderá ter visitas supervisionadas. Mason não vai impedir." Nem eu. Ela assentiu, com os olhos marejados. "E mais uma coisa", acrescentei. "Gentil, mas firme. Não vou te dar dinheiro, nem um centavo. Mas se precisar de uma refeição quente ou de um conselho sincero, esta varanda ficará aberta, contanto que entre com honestidade." O silêncio se prolongou. Então Belle disse com a voz embargada: "Me desculpe, tia Lorraine." Olhei para ela por um longo tempo. "Eu te entendo e aceito isso à minha maneira." Ela foi embora quando a chuva diminuiu, sua pequena figura desaparecendo na estrada salpicada de neve. Eu sabia que o ciclo de ressentimento havia se rompido, pelo menos da minha parte. Naquela noite, jantamos sopa de marisco juntos. Mason compartilhou notícias sobre seu grupo de apoio e disse que estava ajudando outro pai solteiro a encontrar trabalho. Eu sorri. "Você está aprendendo a doar sem se perder." Ava comeu enquanto nos contava como caiu da bicicleta. Ralou o joelho, mas se levantou sozinha.
Vovó, eu não chorei. Lembrei do que você disse. Ninguém permanece no chão se souber como se levantar. Baguncei o cabelo dela. Bom trabalho, Ava. Micah sentou-se com as mãos cruzadas e os olhos fechados. Rezo para que minha mãe melhore logo. O silêncio tomou conta do quarto. Ouvi o vento soprar pela janela e senti o cheiro de canela saindo da panela. Depois do jantar, fiquei na varanda, observando a baía de Seabrook mergulhar num pôr do sol vermelho escuro. As ondulações brilhavam como cacos de vidro, belas e um lembrete de que tudo o que um dia se quebrou pode brilhar novamente se a luz vier de dentro. Pensei em Arthur. Se ele estivesse aqui, provavelmente sorriria e diria: "Viu, Lorraine? No fim, somos nossas escolhas. E eu escolhi Quay o respeito próprio, a clareza e o amor com limites. Naquela noite, escrevi as últimas linhas no meu caderno. Ninguém consegue começar um novo capítulo relendo o antigo para sempre. Hoje fechei o livro, não para terminá-lo, mas para recomeçar. Larguei a caneta e olhei para o teto. A chuva havia parado. Ao longe, a luz da varanda de Mason brilhava de forma suave, não intensa, mas constante. Ava e Micah certamente estavam dormindo, e Belly, em algum lugar, talvez estivesse reaprendendo a ser uma mãe decente. Sorri e acendi uma pequena vela diante da foto de Arthur. Amor, sussurrei. Superei a dor e voltei a ser eu mesma. Obrigada por estarem ao meu lado até este momento. Se você ainda está aqui, viajou comigo através de tempestades e dos lugares silenciosos que só o coração pode ouvir. De que cidade você está assistindo? Gostaria muito de saber aonde esta história chegou e quem está ouvindo comigo. Se algo nessa história te tocou, tá na autoestima, resiliência ou simplesmente amor com limites, deixe um comentário e compartilhe seus pensamentos. E se você quiser continuar comigo nesta cozinha, onde há chá quente, sopa de mariscos e histórias de cura, inscreva-se e toque no sininho para não perder o próximo capítulo. Sua presença, onde quer que você esteja, aquece esta cozinha mais do que qualquer chama jamais poderia.